Boa noite, meus irmãos de Porto da Folha. Tudo bem? Como é que estão as formações? Tô vendo que Leninha tem trabalhado, tem se esforçado o máximo em Deus para passar basicamente, mas o melhor para todos vocês, né? Somos um só grupo. Espero que todos tenham aproveitado, né? E nós estamos dando início à segunda etapa das formações, certo? E essa segunda etapa ela é composta somente de pregação, 3 pregações. A primeira que sou eu que vou fazer, a segunda Leninha vai fazer e domingos fecha com a terceira pregação. Então essa segunda etapa só é de formação. E eu espero que em Deus, em Cristo Jesus, movidos pelo Espírito Santo, que todos nós possamos ser banhados pela graça do Espírito. E aquele que deseja ser banhado, vai ser banhado, porque o primeiro querer não é nosso, é de Deus. Se as duas partes quiserem, Ele quer nos banhar. E se eu aceitar ser banhado, com certeza seremos agraciados por Deus. Amém? Amém. Então, uma alegria muito grande. Eu sou Betinho, né? Sou irmão de Domingos e de Pereira, acredito que todos me conhecem, né? Então, vamos dar início a essa santa noite, esse presente maravilhoso que Deus nos dá, que é essa noite santa, noite de glória, noite de esplendor, noite de graça, meu irmão, noite de bênção para mim e para você. E a noite só é de bênção, só é de graça, só é proveitosa se estivermos com a Santíssima Trindade. Então invoquemos juntos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Erga um pouquinho teus braços e supliquemos para que essa Santíssima Trindade esteja conosco nessa noite. Vinde, Espírito Santo, e enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Intercede por nós, Mãe Santíssima, pelos teus filhos que vivem neste vale de lágrimas, e que a todo instante suplica a tua intercessão, Mãe amada. Dai-nos o teu colo para que possamos descansar o nosso cansaço da lida do dia. Intercede pelas nossas necessidades a teu Filho Jesus. Como levastes o Espírito Santo a Isabel, andastes mais de 170 quilômetros para levar Jesus, para levar o Espírito Santo a Isabel, porque fostes a primeira humana a receber o Espírito Santo. Nós te suplicamos, intercede pelas nossas necessidades. Vinde, amado Espírito, esposo da amadíssima esposa, da amadíssima Virgem Santíssima. Vinde sobre nós, Espírito Santo, sobre nossa pequenez, sobre a nossa falta de inteligência, sobre a dureza do nosso coração em compreender as coisas do alto. Necessitamos, Pai amado, estar na presença do Teu Filho Jesus nessa noite santa, nessa noite de graça, de cura e de libertação. Nós necessitamos nos esvaziar, meu irmão, vá suplicando com Tuas palavras. As Tuas palavras não são as palavras do teu irmão, elas são as suas necessidades. Então suplique pelas suas necessidades, não tenha vergonha somente do pecado, mas de pedir a Deus não. Por isso nós te suplicamos, adorado Espírito, vem sobre nossa pequenez, vem sobre a nossa dificuldade de estarmos na tua presença, de compreender quais são os seus preceitos, de compreender qual é a tua vontade na minha vida. Eu preciso me esvaziar, eu preciso me libertar
dessa falta de concentração. O adorado Espírito, somente cheio da tua graça eu consigo. Somente um vaso vazio pode ser cheio do Espírito. Esvazia-me, Senhor, das minhas preocupações, dos meus apegos, de tudo que me tira da tua presença. Eu vos suplico por Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo, Pai, ajuda-me, porque eu sou pequeno e não consigo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Bom, queridos e amados irmãos, nós vamos falar um pouquinho sobre o chamado. Eu quero falar sobre o chamado. Quando é que nós ouvimos o chamado de Deus? O que nós necessitamos para ouvir e atender, porque não basta só ouvir. Tem muita gente que ouve, mas não escuta a voz do Senhor. Entra e sai. Ela não entra e penetra até o coração. E esse chamado que eu venho falar, esse chamado que eu venho trazer, ele aconteceu com as pessoas do Antigo Testamento, com pessoas do Novo Testamento, com todos os santos que a igreja já proclama santos, entendeu? E com nós, por que não com nós? A gente acha que só os santos foram chamados, São Francisco, Santa Teresinha, Natan, Samuel. Não foi, nós somos chamados. E nós somos chamados para quê? Todo aquele que recebe um chamado, ele tem um objetivo a cumprir. Vocês estão me entendendo? Todo aquele que recebe esse chamado, que ouve esse chamado e que diz sim a esse chamado, ele mesmo pouco é beneficiado, porque a graça de Deus, quando vem para mim, ela tem que transbordar para os outros. Deus não é egoísta. Deus, quanto mais lhe enche, ele mais quer que você transborde para o outro. Vejamos só, no Antigo Testamento, na 1 Samuel 3, de 1 a 10, Samuel, ele era um servo de Eli. E Eli se reportava, se dirigia, ou Deus se reportava e se dirigia a Eli, não a Samuel. E quem não conhece esta história, que certa vez Deus chegou e disse: Samuel, Samuel. E Eli corria, e Samuel corria e ia até Eli. Sim, Senhor, estou aqui. E Eli dizia: Samuel, não te chamei, volta para dormir. Pela segunda vez, Deus chama Samuel, Samuel, e Eli. E Samuel corre de novo até Eli. Pois não, Senhor, estou aqui. E Eli torna a dizer: Samuel, eu não te chamei, volta para a tua cama. Pela terceira vez, aconteceu. E Eli diz: Samuel, quando te chamarem de novo, chegue e diga: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo escuta. Ou seja, Samuel tinha que calar-se. Samuel tinha que estar de prontidão. Aquele que escuta o Senhor, ele tem que estar de prontidão. Primeiro ele tem que silenciar para ouvir.
E depois de ouvir, ele se enche da graça de Deus. Porque a graça não é minha, é de Deus. A graça não é sua, meu irmão, ela é de Deus. E depois, cheio dessa graça, eu tenho que transbordá-la, externá-la para quem? Para aqueles que mais necessitam de perdão, de um conselho, de falar da esperança do Senhor, do amor que esse Deus tem para com cada um de nós. E foi isso que aconteceu. Samuel, quando se pôs do seu silêncio, Deus veio e falou com ele, e aí sim ele disse, fala, Senhor, que o teu servo escuta. Isso foi o que aconteceu com Samuel. Eu vim falar um pouco sobre o chamado e as renúncias que esse chamado exige para que eu possa ser servo desse Senhor. Eu não posso simplesmente ouvir um chamado de Deus, receber uma vocação. A primeira vocação todos sabem, é a santidade. Eu tenho que ser santo. Mas tem chamados específicos que Deus aponta, e sábios são aqueles que escutam a voz do seu Senhor, porque o Senhor chama muitos. Tanto é que o próprio Jesus já vem dizer, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Porque os escolhidos são aqueles que ouvem a voz de Deus. Os escolhidos são aquele que ouve, que compreende e que pratica a vontade de Deus. Eu não vou praticar a vontade de Deus se não houver renúncias na minha vida. Por exemplo, um sacerdote. Um sacerdote ele tem que renunciar quase tudo da sua vida pessoal para ele se entregar inteiramente a ser um consagrado de Deus, a ser um ministro consagrado. Mas não só os sacerdotes. No Evangelho de Marcos, ele vem dizer, ide, todos e evangelizai, levai a minha palavra, e todo aquele que crê e foi batizado será salvo. Então todos sou eu e são vocês, meus irmãos. É necessário que a gente não só ouça o chamado, mas que a gente perceba que para que eu cumpra esse chamado, eu tenho que fazer uma revisão geral, bem consciente na minha vida. Porque muitas vezes eu estou muito apegado a coisas, a vontades, a desejos, a objetos, a traumas. Eu não vou conseguir levar a vontade de Deus, eu não vou conseguir cumprir a vontade de Deus se eu ainda estiver muito apegado a esses bens. Então, para que eu ouça essa vontade de Deus, para que eu seja um chamado e um enviado de Deus, eu necessito primeiro esvaziar-me de algumas coisas. É claro, primeiro, acho que todos que são da Missão Sangue e Água, ou de qualquer outro movimento sério da igreja, ele tem que ter uma vida de oração pessoal. O Papa Francisco já vem dizer, tu oras, tu rezas. Se você reza, você fala com Deus. Se você fala com Deus, você ouve a voz desse Deus. Porque é um diálogo, você fala, mas também você ouve a voz desse Deus. E a gente só vai ouvir a voz de Deus se for por meio da oração. Se eu não tiver um momento pessoal de oração com Deus, uma lectio divina, se eu não tiver intimidade com a santa palavra de Deus, diariamente, se eu não estiver em oração constante durante todo o dia, o Senhor vai morrer de me chamar. Betinho, eu vou correr feito uma doidinha, sem saber de onde essa voz está me chamando. Somente cheio
da graça do Espírito Santo, eu vou reconhecer que aquela é a voz de Deus e que me chama. E que me chama para quê? Para que eu cumpra o meu papel de cristão, de missionário, de servo da missão Sangue e Água aí fora. Então não é só ser chamado. Muitos são chamados. Quem diz isso não sou eu. É o próprio Cristo por meio da sua santa palavra. Mas poucos são escolhidos. E a palavra de Deus ainda ela é mais dura. Que ela diz, só vem a mim aqueles a quem o Pai atrair. Então, eu estou me deixando atrair pelo Pai? Verdadeiramente eu estou me deixando atrair pelo Pai? Ou eu tenho que renunciar? Dizer não. E dizer não é decisão. Então a partir de amanhã minha vida vai mudar. Meu irmão, Deus lhe deu um presente. E o presente se chama hoje, não é amanhã. Amanhã é futuro. Amanhã eu não sei se eu estarei aqui. E se eu não tomar essa decisão hoje, pode ser que hoje Deus me chame para Ele. Pode ser que Deus lhe chame para Ele. Então hoje é o dia da renúncia, para que eu ouça esse chamado, para que eu compreenda esse chamado, e para eu cair em campo, anunciando a vontade de Deus, a verdade de Deus. Amém? Diga amém bem forte. Amém. Eu queria que você pegasse aí a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Primeiro, um servo tem que estar com a Sagrada Escritura nas mãos, aqui, ó, livro da vida, de prontidão. São as armas do cristão. Amém? Tá. Então, você abre lá a Sagrada Escritura, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo de 17 a 22. Marcos 10, de 17 a 22. E aqui, para a gente junto meditar essa palavra de Deus. Amém? Marcos, capítulo 10, versículos de 17 a 22. É uma passagem bem conhecida. Vamos ler, meditar e compreender o que Deus tem para mim por meio dessa leitura, por meio dessa santa palavra. Amém? Vamos lá. Tendo ele saído para se pôr a caminho, veio alguém correndo e, dobrando os joelhos diante dele, suplicou-lhe: Bom mestre, que farei para alcançar a vida eterna? Jesus disse-lhes: Por que me chamas bom? Só Deus é bom. Conheces os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra pai e mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. Jesus fixou nele o olhar, amou e disse-lhe: Uma só coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ele entristeceu-se com essas palavras e foi-se todo abatido, porque possuía muitos bens. Eu vou pegar só a partir do versículo 21 e queria que vocês comigo pegassem, para a gente ver a bondade desse Deus, o amor desse Deus quando Ele chama alguém.
quando ele me chamou, quando ele lhe chamou, meu irmão, Jesus fixou nele o olhar, ele fitou o olhar. Ele conhecia por fora, mas muito mais ainda por dentro. Ele conhece-me muito mais do que a mim mesmo. Ele te conhece, meu irmão, minha irmã, muito mais do que a você mesmo. Jesus fixou nele o olhar. Nele, diga em Betinho. Diga seu nome. Diga, Jesus fixou nele o olhar. Jesus fixou nela o olhar. Amou. Olha, ele primeiro, ele rasga o seu peito, enche-nos de amor. Ele nos ama. E depois diz, uma só coisa te falta, Betinho. Vai então, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Eu queria trocar essa palavra, vende tudo o que tem, pela palavra desfazer. Vai, Betinho, desfaz tudo o que você tem. Você vai se desfazer de tudo o que você tem e terás um tesouro no céu. Vai, Betinho, desapegue-se de tudo que você tem e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Olhe, depois de quê? Depois que eu me desfizer, depois de que eu vender, depois que eu renunciar, depois que eu decidi abandonar, tirar da minha vida tudo o que me tira da presença de Deus, ou tudo o que me atrai, ou que está me atraindo mais do que o próprio Deus. Porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Então Deus chega para mim, para você e diz, vai, Betinho, vende tudo que tens, desfaça de tudo que você tem, renuncia a tudo que você tem, e depois vem e segue-me. Foi o que aconteceu com esse jovem. Ele entristeceu-se com essas palavras, ficou todo abatido porque possuía muitos bens. Ele possuía muitas coisas que ele era apegado em demasia. E quando ele fala aí bens, não quer dizer que é somente bens materiais. Não, viu, meu irmão? E esse desfazer-se para que eu cumpra a vontade de Deus, para que eu cumpra o chamado de Deus, para que eu ouça esse chamado, eu necessito renunciar. Ele chega para Pedro e diz, Pedro, vem, seu irmão. Eles deixam imediatamente o que eles mais gostavam e sabiam fazer, que era pescar. Isso aconteceu com João também, com Tiago, com André. Eles renunciaram tudo o que eles mais sabiam e gostavam de fazer, que era pesca. Ele fez isso com Levi, Mateus, depois Mateus, né? E com todos os outros que ele chama. E todos tiveram que renunciar. Você só consegue seguir a Deus, eu só consigo servir a esse Jesus se houver uma renúncia. Enquanto não houver renúncia, o meu coração vai estar dividido. E de uma palavra de Deus é, onde está o seu tesouro, aí está o teu coração. E tesouro não é riquezas, ouro, não. Tesouro é tudo aquilo que meu coração se apega mais do que a Deus. Eu não posso servir a Deus e ao dinheiro, ou a Deus e aos bens. Ou eu desfaço, ou eu vendo, ou eu deixo de lado algumas coisas, ou me desculpe. O Senhor vai continuar me chamando, Betinho, Betinho, e ao invés de eu correr em direção ao Senhor e dizer, Senhor, eis-me aqui, fala que o teu servo escuta, eu vou estar correndo e perguntando a alguém o que é, em direção
de uma pessoa ou de uma direção errada que não é Deus. Vocês entendem? Para que eu esteja cheio de Deus, eu tenho que renunciar a muitas coisas. Primeira coisa que eu tenho que renunciar: a minha vontade pessoal. A minha vontade pessoal, ela tem que ser sufocada para que a vontade de Deus venha à tona na minha vida. Para que a vontade de Deus supere a minha vontade, prevaleça sobre minha vontade. Então eu tenho que renunciar à minha vontade pessoal. A minha vontade diante da de Deus, ela tem que ser sufocada, pisoteada, escondida. Eu não tenho vontade quando Deus me chama. Eu posso estar cansado, chegado do trabalho, hoje o dia foi muito enfadante, hoje o dia foi muito corrido, hoje foi muito tribulado. Não importa, a vontade de Deus tem que estar acima do meu cansaço, acima de tudo. É a vontade de Deus, ela tem que prevalecer sobre tudo na minha vida. Então eu tenho que renunciar à minha vontade pessoal. Entendeu? Então a primeira renúncia que eu tenho que fazer para ouvir o chamado de Deus, ouvir o chamado de Deus é renunciar à minha vontade pessoal. Amém? Daqui a pouco a gente continua o segundo áudio, viu?